Aleluia, graças a Deus pelo coral João Calvino, que tem o apoio da Laurinha. Renata foi lá, falou: Laurinha, vamos subir. Falou: não, preciso cantar no coral primeiro. Eita Deus, isso é a igreja de Cristo, queridos, isso é bênção demais. Abra a Bíblia aí em Marcos capítulo 4, do verso 35 ao 41. Marcos capítulo 4, do verso 35 ao 41. Nosso tema do mês de novembro é perseverando na paz. E o tema desta noite é perseverando na paz em meio às tempestades. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: calma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, eu gostaria de comunicar que nossos jovens hoje não estão aqui na igreja, eles estão cantando lá na igreja presbiteriana de Vila Mariana. Aí ó, a foto, coisa linda. Uma irmã nossa, chamada Sui, é membro lá da igreja, ela mandou uma foto para Renata, falando que os jovens da nossa igreja estão lá na Vila Mariana, abençoando aquela igreja com os louvores que eles cantam. Isso é benção, irmãos. Coral João Calvino vai ter algumas programações fora da igreja, o coral jovem cantando fora da igreja, nossos pastores pregando em outras igrejas, nossos seminaristas servindo em outras comunidades. Coisa boa, quando a igreja de Cristo pode servir, quando nós, enquanto igreja de Cristo, podemos servir outras comunidades dentro do reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai amado, ministra ao nosso coração agora a Tua palavra, e que aprendamos à luz deste texto a perseverarmos na paz, mesmo em meio às tempestades. Que esta palavra lida seja pregada com graça, com unção, sabedoria, e acima de tudo, ó Deus, com muita fidelidade à Tua palavra, ao texto, que o Teu Espírito, Pai, nos ilumine e fale por intermédio deste Teu servo, apesar das limitações e fragilidades, que seja o Senhor falando, usando dons, talentos e habilidades que são Teus, e que Tu me emprestaste temporariamente, que o Senhor os use nesta hora, para que o nome de Cristo seja glorificado, Pai, e as vidas aqui presentes ou online, ó Deus, sejam abençoadas por Cristo Jesus, amém. Perseverando na paz em meio às tempestades. Uma coisa, queridos, é ter paz, outra coisa é perseverar na paz. Eu posso ter momentos de paz, eu posso ter alguns flashes de paz, mas muitas vezes esta paz, ela desaparece em momentos de adversidade, em momentos de lutas, em momentos em que as tempestades chegam e tomam conta da nossa vida. Uma coisa é ter paz, outra coisa é perseverar na paz. E mais difícil ainda é perseverar na paz no olho do furacão,
no meio da crise, quando o problema chega, quando a tempestade assola a nossa vida. Quando nós pensamos em paz, nós pensamos na paz como uma totalidade. A paz enquanto nossa relação com Deus, aquilo que a gente chamaria de paz judicial, que faz com que eu e você tenhamos comunhão com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez que fomos justificados pelo sacrifício de Cristo na cruz, conforme Paulo descreve em Romanos capítulo 5. Mas também pensamos na paz enquanto serenidade, tranquilidade, enquanto aquele momento de presença tranquila e serena no nosso dia a dia, paz enquanto emoções, paz enquanto sentimentos, não apenas a paz na nossa relação com Deus, mas a paz conosco mesmo, e uma vez em paz com Deus e conosco mesmo, possamos também ter paz com o nosso próximo, no sentido de não termos conflitos, guerras, confusões, intrigas, cisâneas, ou outra coisa qualquer. Mas para que tudo isso aconteça, a gente precisa aprender a viver em paz, e a perseverar nesta paz, mesmo em meio às tempestades. Queridos, nós estamos diante de um texto onde Jesus e seus discípulos tiveram um dia agitado de trabalho, de muitas coisas que eles fizeram, e ao final deste dia, quando estava entardecendo, Jesus dá uma ordem para que eles saíssem de onde estavam, tomassem o barco e de barco passassem para o outro lado daquele local, daquele lago conhecido como o Lago de Genezaré. E nesta viagem uma tempestade acontece. A Bíblia diz que quando eles seguiram, tomaram aquele barco e entraram no meio do mar, e outros barcos seguiram juntamente com Jesus, o barco em que Jesus estava, o texto diz, ora, levantou-se grande temporal. Não foi um temporal qualquer, foi um grande temporal. A Bíblia diz, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Ou seja, não era uma tempestade qualquer, não era um ventinho qualquer, não era a frescura dos discípulos, era uma tempestade real. Era tão real que neste barco, das 13 pessoas que estavam ali, os 12 discípulos mais Jesus, 4 deles eram homens experientes do mar, eram pescadores. Homens que desde meninos foram criados em barcos, juntamente com seus pais. Homens que saíam de madrugada e passavam o dia, às vezes a noite inteira, em pescarias, e devem ter enfrentado, nesses anos todos de trabalho, muitas tempestades. Mas essa era diferente. Não era uma tempestade qualquer, porque estes 4 que eram profissionais de pescaria, e os outros 8 que mesmo não sendo profissionais de pescaria, com certeza eram homens que já tinham andado de barco, já tinham experiência do mar, e ainda que não vivessem desta profissão, eram homens que conheciam um pouco aquele mar, aquela trajetória, já tiveram feito aquela viagem naquele barco, mas agora eles são pegos de surpresa com um grande temporal de vento, ondas altas que se arremessavam contra o barco, e o texto diz que o barco estava a encher-se de água. Uma coisa é você atravessar com águas tranquilas, outra coisa é você atravessar com vendavais, com temporais, com ondas agitando, se arremessando para dentro do barco. E essa tempestade, pelo que o texto relata, era tão feroz, era tão violenta, que a Bíblia diz que aqueles homens se encheram de medo. Eles acordam Jesus naquela situação, e eles dizem assim de forma um tanto quanto grave, mestre, não te importa que pereçamos,
Porque literalmente na cabeça de Pedro, Tiago, João e André, que eram os pescadores, e dos demais que, ainda que não fossem profissionais da pescaria, conheciam um pouco ali daquela realidade, era uma situação desesperadora, onde eles estavam indo a pique, onde eles estavam afundando, e nos próximos segundos, se não houvesse ali uma intervenção, eles iriam afundar, e eles seriam sucumbidos, e eles iriam morrer naquele momento. Queridos, tempestades são coisas reais, as tempestades existem, e é claro que essa tempestade real que aconteceu ali, naquele barco, naquele mar, ela representa as tempestades da vida. Todos nós estamos sujeitos a algum momento da nossa vida enfrentarmos situações adversas. As tempestades, elas são reais, as tempestades são inevitáveis, as tempestades, elas chegam sem dar aviso, elas são inesperadas. Elas não mandam uma notícia dizendo: ei, hoje à noite vai ter tempestade, hein? Elas são tão inesperadas que elas conseguem driblar até o pessoal do tempo. É o pessoal que mexe aí com a questão de dar notícias sobre vai chover, não vai chover, está frio, faz calor, e sempre a gente está pegando esse pessoal, dando uma notícia e acontecendo outra coisa. Porque as leis da natureza, elas fazem com que essas tempestades surjam de forma inesperada, e ela é violenta, e muitas vezes ela deixa um rastro de destruição, deixa um rastro de vidas sendo ceifadas, barcos destruídos. Isso não é diferente na minha vida, na sua vida. Nesta semana passada, Surama e Laércio enfrentaram uma tempestade na vida deles. De repente, um homem forte, jovem, bonito, mais bonito para Surama do que para nós, é verdade, né? Está ali, de repente é pego, passando mal, vai para o hospital e fica lá internado numa situação grave que até os impediu de participarem do encontro de casais, de família, dos quais eles fazem parte e fizeram parte de todo o planejamento e processo e não puderam participar presentes. Elas chegam de repente, pode ser uma doença inesperada, pode ser uma vida ceifada, um acidente, pode ser um casamento destruído, pode ser uma traição descoberta, pode ser um desemprego que bate a porta da nossa casa e de repente você chega na empresa segunda-feira empregado e no final do dia você está no olho da rua, desempregado, despedido. Eu não sei que tipo de tempestade chega, mas ela chega para todos nós, e elas podem chegar a qualquer momento, e elas podem chegar de forma violenta, assustadora, que o homem mais forte, a mulher mais forte, aquele profissional que tem conhecimento profundo daquela área, quando se vê no olho desse furacão, se sente amedrontado, assustado. O que fazer nestas horas para que a gente persevere em paz, em meio às tempestades? E eu gostaria de destacar aqui duas lições para a nossa vida. Quebrando o protocolo do presbiterianismo, né, que são 3 argumentos, hoje nós vamos ficar apenas com 2. 2 argumentos, 2 lições que eu aprendo nesse texto, que nos ensinam a perseverarmos em paz em meio às tempestades. Primeira coisa é confiarmos em Deus. Nós temos que aprender a confiar em Deus, aprender a confiar em Deus. Nós temos aqui um barco com 13 homens, 12 discípulos e Jesus, outros barcos que o seguiam, e de repente esse barco é assolado por uma tempestade, mas o texto diz no verso 38, e Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Jesus estava em paz, a tempestade estava acontecendo, o vendaval estava acontecendo, o grande temporal de vento era real, as ondas estavam sendo arremessadas, o barco estava para ser afundado, mas Jesus dormia. Jesus dormia, sabe por quê, queridos? Aquilo que nos assusta, aquilo que nos apavora, aquilo que nos aterroriza, é canção de ninar para Jesus. Ele dormia tranquilamente. E por que Jesus dormia? Porque ele confiava no seu Pai. Ele confiava no seu Pai.
Ele sabia que ele poderia deitar, dormir e descansar, porque existe um Deus no céu, que era o seu Pai, que controla todas as coisas, controla todas as situações, controla todas as circunstâncias, controla toda a natureza, controla todo o universo, controla todas as leis da natureza, sejam físicas, sejam geográficas, sejam mecânicas, sejam químicas, sejam biológicas. Deus está no controle deste universo. E sendo Jesus filho de Deus e conhecendo o Pai que ele tinha, sabendo que seu Pai é o Deus que controla todas as coisas, ele entra no barco no final daquele dia, cansado, ele deita naquele travesseiro e dorme. E só dorme, queridos, quem está em paz. Uma das coisas que a ausência de paz faz é tirar o nosso sono, é fazer com que a gente entre em insônia. E por que Jesus dormia? Porque Jesus confiava em Deus o Pai. E se Jesus confiava em Deus o Pai, talvez esse texto ficou para nós relatado, para que eu e você aprendamos a confiar em Deus o nosso Pai. Porque nós também, em determinados momentos da vida, vamos enfrentar tempestade. É muito fácil viver em paz quando está tudo bem. Quando você tem salário na conta, dinheiro na conta, quando você tem uma família bem estabelecida, quando você tem um emprego garantido, quando você tem saúde física, quando todas as coisas combinam de forma organizada, harmônica, feito o coral João Calvino cantando, é muito tranquilo viver em paz. Mas quando as coisas se desorganizam, quando as tempestades chegam, quando os vendavais fazem com que a organização seja destruída, permanecer em paz é para aqueles que confiam em Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Por que Davi enfrentou Golias? Há 40 dias o exército dos filisteus estava ali acampado diante do exército de Israel. Há 40 dias Golias vinha todos os dias de manhã e à tarde e zombava daqueles homens e daqueles soldados, dizendo: ei, não tem aí um homem que venha lutar comigo? E aqueles soldados de Saul, homens treinados, homens preparados, ninguém se voluntariou. A Bíblia diz que quando aquele gigante chegava, todos eles se escondiam, tremendo de medo. Lá no livro de Samuel, primeiro livro, capítulo 17, nos diz que eles tinham pavor. Davi chega, ouve o discurso, ouve o que está acontecendo, escuta no final do dia as agressões de Golias, vai até o quartel-general de Saul e diz: não se preocupem, eu vou e eu enfrento o gigante. Um adolescente, não é soldado, não é guerreiro, não tem lança, não tem espada, não tem escudo, não tem capacete, não sabe usar espada, não sabe usar lança. Saul veste ele com as suas armaduras, ele nem consegue andar. E ele diz: não tem problema, eu enfrento ele com a minha funda e com o meu cajado. Ou ele é louco, débil mental, ou ele confia em Deus. E é claro que você conhece o texto e você sabe que ele confia em Deus. Quando Saul diz para ele: contra o filisteu você não pode lutar, porque ele é guerreiro desde a sua mocidade e você ainda é um jovem. E eu acho que se tivesse assim as letrinhas pequenas, um jovem tolo, estúpido, né, que está botando a sua cabeça para ele. Davi diz: calma aí, brother, eu não vou enfrentar esse gigante, quem vai enfrentá-lo é Deus, eu só serei um instrumento. E quando ele chega diante de Golias, e Golias zomba dele, fala palavrões contra ele, fala todo um fraseado de humilhação, Davi se volta para ele e diz: você vem contra mim com espada, com escudo, você vem contra mim com lança, você vem contra mim com toda essa armadura, mas eu vou contra você em nome do Deus de Israel, o Deus a quem você tem afrontado hoje mesmo, esse Deus me entregará em minhas mãos, e eu vou feri-lo e vou matá-lo. Queridos, Davi foi, não é porque ele era guerreiro, não é porque ele era forte, não é porque ele era corajoso, não é porque ele tinha estratégias, ele foi porque ele confiou em Deus.
Foi a confiança de Davi que o fez entrar naquele campo de batalha. Foi a confiança de Davi em Deus que fez ele enfrentar aquele gigante. Foi essa confiança que fez ele pegar aquela pedra, colocá-la na funda e girá-la e atirá-la, sabendo que Deus iria direcioná-la e acertar aquele gigante, ele iria cair. E quando ele caísse, não seria gigante mais. Então ele salta sobre ele, pega a espada do próprio gigante, corta-lhe a cabeça. Confiança em Deus fez com que aquele adversário caísse e Israel conquistasse uma grande vitória. Por que Ester se prontificou a ir falar com o rei diante daquele cenário, quando o povo de Israel estava ameaçado? E ela então tinha que intervir diante do rei. Mas ninguém poderia chegar diante do rei sem que o rei chamasse. Há 30 dias o rei não chamava ela. E então, ameaçado pelo tio, ela diz: orem por mim, jejuem por mim por 3 dias e 3 noites, e eu irei. Se perecer, pereci. Mas por que ela foi? Porque ela confiou em Deus. Ela pediu que eles orassem, pediu que eles intercedessem, pediu que eles clamassem pela sua vida. E confiado na bênção de Deus, no poder de Deus, na intervenção de Deus, ela vai, e ela chega, e ela é atendida, e ela é recebida. E todo aquele plano diabólico que Amã causou contra ela, foi revertido, e Israel foi salvo. Mas foi a confiança em Deus que fez com que ela fosse até o rei Assuero. Por que os 3 amigos de Daniel não se curvaram diante daquela estátua? E por que quando chegaram diante de Nabucodonosor, e Nabucodonosor os ameaça, dizendo: se vocês não se curvarem, eu vou jogá-los nessa fornalha de fogo, e eu quero ver qual é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Por que eles não mudaram de ideia? Por que eles não pediram perdão? Por que eles aceitaram ser jogados naquela fornalha? Porque eles confiaram em Deus. Por que Daniel continuou orando por 1 mês, depois que saiu um decreto, dizendo que quem orasse a outro Deus, que não fosse o rei Dario, seria lançado na cova dos leões? Porque ele confiava em Deus. E quando ele é sentenciado e o rei o chama para que ele seja lançado na cova dos leões, ele está sereno, tranquilo. Estudiosos dizem que Daniel passou uma noite em paz na cova, enquanto Dario passou uma noite de desespero no seu quarto de palácio, porque ele não dormiu, ficou desesperado, e Daniel dormiu tranquilamente. Alguns estudiosos chegam a dizer que os leões não comeram Daniel porque ele era tão santo, mas tão santo que ele não tinha cheiro de carne. Loucura, né? Só para dar uma descontração. Ele era tão santo que não cheirava carne. Você deve ser algum pé de repolho ao comer esse trem, não. Claro que isso não é verdade, queridos. Ele não foi comido porque Deus o protegeu, Deus o guardou. Mas o que fez Daniel ser jogado ali e passar aquela noite em paz? Confiança em Deus. Queridos, nós temos que aprender a confiar no nosso Deus. Confiança é um aprendizado. Eu tenho que aprender com a palavra, aprender com todas as histórias que nós ouvimos, com todo o relato bíblico sagrado, com tudo aquilo que nós já aprendemos e sabemos sobre a Bíblia, e agora, alicerçado em todo esse conhecimento, quando a tempestade chegar, quando os vendavais baterem, quando o barco balançar de um lado para o outro, quando as águas entrarem dentro do barco, e ele estiver afundando, não tenha medo. Permaneça em paz, não se desespere, Deus está no controle. Eles acordam Jesus desesperado, e Jesus acorda, e despertando, ele simplesmente diz: mar, acalma-te, vento, emudece. 2 ordens, e tudo cessou. Segunda razão, ou segunda lição, que nos leva a permanecermos, perseverar na paz em meio às tempestades. Se a primeira é aprender a confiar em Deus,
A segunda é aprender a confiar no plano de Deus. Uma coisa é confiar em Deus, outra coisa é confiar no plano de Deus. Queridos, o texto começa assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Qual era o plano de Jesus? Passar para outra margem. Se Jesus disse, passemos para outra margem, o que iria acontecer? Eles iriam passar para outra margem. Agora, Jesus não disse para eles, passemos para outra margem, com um mar tranquilo, sereno, com águas cristalinas, límpidas. Não, ele simplesmente disse, passemos para outra margem. Esse era o plano. O plano era passar. Se eles confiassem em Deus, e confiando em Deus, confiassem que Jesus é o Filho de Deus, e confiando que Jesus é o Filho de Deus, entendesse que Jesus tinha um plano, e o plano de Jesus era sair do ponto A e chegar no ponto B, talvez eles não tivessem acordado Jesus. Quando veio a tempestade, os vendavais, e o barco começou a balançar, quando o medo chegasse, eles disseram, bom, Jesus disse que era para passar para outra margem, então vamos seguir aqui, gente. Jesus tem um plano, Ele é o Filho de Deus, Ele já deu sobras de motivos anterior, Ele já fez sinais e milagres, e nós temos que confiar nisso. Quando eles acordam Jesus, eles estão declarando que eles não confiaram no plano de Deus. No plano de Deus, dito pelos lábios do Filho de Deus, Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós temos que aprender a confiar em Deus. Em segundo lugar, nós temos que aprender a confiar no plano de Deus. E aí também eu cito alguns exemplos. Por que Abraão deixou a sua casa, a sua terra, a sua parentela, e saiu vagando, indo para uma terra que ele não conhecia, não sabia onde era? Deus disse para ele, Abraão, sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus deu para Abraão um plano. Ele não disse onde era a terra, não disse quando ele ia chegar, não disse quais seriam as lutas do caminho, simplesmente disse, sai e caminha, e eu vou lhe dar uma terra. E ele foi. E aí você vai ler lá no livro de Hebreus capítulo 11, diz que pela fé Abraão, quando chamado, deixou sua terra e foi para uma terra sem saber para onde ia. Mas ele foi porque ele confiou no plano de Deus, confiou que aquilo que Deus estava dizendo para ele era verdade, ele confiou que aquilo que Deus havia revelado, a ordem que Deus havia dado, haveria de se cumprir. E ainda que ele não tenha visto a terra, e ainda que os outros heróis da fé não tenham visto, a carta aos Hebreus diz que todos eles caminharam pela fé, confiando no plano de Deus, sabendo que Deus tinha para eles algo melhor e maior. Nós temos que aprender a confiar no plano de Deus. Uma outra pessoa que confiou no plano de Deus foi José. Lá no capítulo 50 de Gênesis, quando José estava para morrer, depois de 110 anos de vida, ele chama seus irmãos, todos, e ele conversa com seus irmãos, e ele diz, Deus vos visitará. E Deus vos fará sair do Egito. E o dia que Deus vos visitar e tirá-los do Egito, levem os meus ossos com vocês. Por que José disse isso? Porque ele confiou no plano de Deus. Confiou que aquela promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac, a Jacó, e chegar até ele confiou que Deus cumpriria aquele plano. Confiou no plano, confiou na promessa, confiou na palavra de Deus. Nós precisamos, queridos, confiar na palavra de Deus. Mais dois exemplos. Por que Paulo, quando estava para ir para uma região, ouviu um varão macedônio dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos? E ele foi. Porque ele confiou que esse era o plano de Deus para a sua vida.
Ele muda a sua estratégia, ele desvia o seu caminho, e ele segue a orientação daquela visão que ele teve daquele varão macedônio, e ele vai para aquelas regiões de Filipos. Ali ele tem lutas hercúleas, ali ele é surrado, ali ele é preso, ali ele passa por lutas tremendas, mas ele não desiste da missão que Deus lhe deu, porque ele confiou no plano de Deus. E no finalzinho da sua vida, quando ele está preso, ali foi preso em Jerusalém, depois de Jerusalém, ele é levado para uma outra cidade, onde ele é preso, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para ele e diz: da mesma forma que você deu testemunho em Jerusalém, é necessário que você dê testemunho em Roma. Ele não precisava ir para Roma, mas Deus disse: você tem que ir para Roma e tem que dar testemunho lá. E quando ele está sendo julgado, ali em Cesareia, e quando é aconselhado e dão a ele a chance de ser julgado em Jerusalém, ele diz: não, eu apelo para César. Por quê? Porque ele confiou no plano de Deus, ele confiou que Deus tinha um plano para ele em Roma, e ele vai até Roma, a uma viagem difícil, uma viagem cheia de problemas, onde no final daquela primeira etapa, o navio é destruído, e ele e todos os ladrões que estavam ali com ele, criminosos e mais, toda a equipe do navio, vão parar numa ilha chamada Malta. Meses depois ele chega em Roma, e em Roma ele continua preso na sua própria casa, e ele continua dando testemunho, e depois ele termina preso numa prisão romana, de onde ele escreve sua última carta a Timóteo, a segunda carta, e dali ele vai para o patíbulo, onde ele é executado e morto. Mas por que ele fez isso? Porque ele confiou no plano de Deus, na palavra de Deus, na ordem que Deus lhe deu. Queridos, Deus tem um plano para a nossa vida. Deus tem um plano que está revelado em sua palavra, e em primeiro lugar, para que eu viva em paz, no meio da tempestade eu tenho que confiar em Deus, mas em segundo lugar eu tenho que confiar neste plano revelado na palavra. E qual é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida? É que Ele nos tirou do reino das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Ele nos limpou, Ele nos lavou, Ele tirou a roupagem suja, Ele nos vestiu com uma roupagem limpa, Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa, de bastardos Ele nos fez filhos, de inimigos Ele nos fez amigos, e agora como família de Deus, justificados e adotados no rol dos filhos de Deus, Ele nos dá uma ordem, dizendo para irmos por todo o mundo e pregarmos o Evangelho a toda criatura. Nós temos que confiar em Deus e confiar neste plano de Deus. Ele não disse que seria fácil, Ele não disse que não teríamos lutas, Ele não disse que as tempestades não viriam, Ele não disse que se eu o aceitasse, a nossa vida seria um mar de rosa, tranquila, serena, como ensina a teologia da prosperidade. Não, muito pelo contrário, Ele disse: eu os coloco como ovelhas no meio de lobos, eu vou colocar vocês em situações difíceis, nessa jornada vocês terão aflições e aflições, mas eu venci o mundo, e assim como eu venci, vocês vão vencer também. Ou seja, queridos, a vida cristã não é uma vida fácil. Ser crente não é para a gente ter tranquilidade, serenidade, é ausência de problemas. Não, ser cristão é estar no olho do furacão, é estar no meio da tempestade, mas tranquilo e sereno, porque nós temos um Deus no céu que controla todas as coisas, e esse Deus tem um plano, que tem começo, meio e fim, e o plano é chegar na outra margem. Aqui era apenas a outra margem daquele lago, mas na minha vida e na sua vida, é chegar lá na outra margem, quando nós desembarcarmos, e podermos ver os portais da cidade santa, como o peregrino de John Bunyan, depois de uma caminhada difícil, de lutas, de adversidades, de problemas, onde ele foi atacado por tantas coisas difíceis e situações adversas, ele pode adentrar os portais da eternidade, e ele pode viver na cidade santa para todo sempre. Enquanto estivermos aqui, será um deserto de lutas, de dificuldades, de adversidades, de problemas, de aflições,
de tempestades. Mas se eu confiar em Deus e confiar na palavra de Deus, como Jesus, eu posso reclinar a cabeça no travesseiro e dormir. Porque aquilo que assusta e aterroriza os incrédulos é música de ninar para aqueles que creem, para aqueles que confiam em Deus e no plano de Deus revelado em sua palavra. Que Deus nos abençoe.